Olá! Hoje a gente vai desvendar um dos mistérios mais fascinantes da tecnologia de hoje em dia. Como é que a inteligência artificial consegue criar imagens, né? Quem aí nunca se perguntou como é que poucas palavras viram uma obra de arte digital? Pois é, se prepara que a gente vai mergulhar fundo para entender exatamente como esse processo funciona. Então, a grande questão é essa, né? Como é que essa mágica toda acontece? Como um computador consegue entender um pedido, sei lá, tipo um astronauta andando a cavalo na Lua, e a partir disso criar uma imagem que faz todo sentido? Parece super complexo, eu sei, mas a ideia por trás de tudo isso é, na verdade, bem mais intuitiva do que a gente pensa. Olha, o melhor jeito de começar a entender isso é com uma analogia. Pensem na IA não como uma máquina, mas sim como um artista. Só que um artista incrivelmente veloz. Um artista que passou, a vida inteira, dia e noite, sem descanso, estudando literalmente bilhões de imagens de tudo que se possa imaginar no mundo. E como todo artista, né, tudo começa pelo aprendizado. Então, para começar, vamos entender como essa IA aprende a ver e a entender o mundo visual. E o mais legal é que é de um jeito muito parecido com uma criança. Vamos lá, pense numa criança vendo, sei lá, milhares de fotos de cachorros. Ela não vai decorar cada foto específica, né? Em vez disso, ela começa a entender o que é um cachorro, o conceito de cachorro. A IA faz exatamente a mesma coisa, só que numa escala que a gente mal consegue imaginar, com bilhões de exemplos. E aqui, ó, tem um ponto que é super importante. A IA não é um álbum de fotos gigante, tá? Ela não salva as imagens inteiras. O que ela faz é muito mais esperto. Ela aprende os padrões, as regras, como as coisas se conectam visualmente. Tá, mas que padrões são esses? Bom, são regras bem gerais sobre o mundo. Coisas do tipo: cães geralmente têm quatro patas, o céu é quase sempre azul, orelhas e focinhos são traços comuns, ou que os olhos normalmente ficam acima do nariz. São essas regrinhas, e não as imagens em si, que formam a base de conhecimento da IA. E todo esse processo de aprender esses padrões e regras, isso tem um nome oficial. É o treinamento. É basicamente a fase de escola da IA. É nesse momento que ela constrói toda a sua compreensão visual do mundo, analisando essa quantidade absurda de dados. Beleza. Então a IA já estudou, já aprendeu os conceitos. Mas e agora? Como ela usa esse conhecimento todo para criar uma imagem específica que alguém pediu? Bom, vamos para a segunda parte, que é onde a mágica começa a tomar forma, montando um verdadeiro Lego de ideias. Vamos usar um exemplo bem prático. Digamos que alguém vai lá e digita um comando de texto que a gente chama de prompt, pedindo: crie um grato astronauta no espaço. Na nossa cabeça, a imagem se forma quase que instantaneamente. Mas e o computador? Como ele interpreta essas palavras? Bom, ela faz o que qualquer bom artista faria. Ela desmonta o pedido nas suas partes visuais. Então, um gato se traduz em conceitos como a forma de um felino, a textura do pelo, as cores. Astronauta vira a ideia de um capacete, um traje espacial, e espaço vira estrelas, escuridão, quem sabe umas nebulosas. E é aqui que vem a segunda analogia que eu adoro. Ela pega esses conceitos todos separadinhos e monta, como se fosse um Lego de ideias. Ela usa todos aqueles padrões que aprendeu lá no treinamento para saber como um capacete deve ficar na cabeça de um gato e como as estrelas têm que aparecer no fundo. Tudo se encaixa. Ok, agora a IA já tem um plano, o manual de instruções do nosso Lego de ideias. Mas como é que ela realmente começa a desenhar? Bom, essa é talvez a parte mais visualmente fascinante de todo o processo. É a hora de criar a imagem a partir do caos. Pode parecer estranho, mas a IA não começa com uma tela em branco. Ela começa com uma imagem de puro ruído aleatório. Pensa naquela estática de uma TV antiga, sabe? Aquele chiado. É um borrão caótico de pixels. E é a partir daí que a imagem vai começar a surgir. O nome técnico desse processo é difusão. Para entender, é só pensar em como a gente limpa uma janela bem embaçada. A cada passada, a imagem do outro lado fica um pouquinho mais clara. A IA está fazendo exatamente isso. Ela vai limpando o ruído, pouco a pouco, para revelar a imagem que ela planejou. E esse refinamento acontece passo a passo, bem parecido com o jeito que um pintor trabalha. Primeiro, um esboço bem tosco começa a surgir do meio do ruído, aí as formas principais vão se definindo, depois a IA começa a ajustar as sombras, as texturas e, por fim, ela adiciona os detalhes mais finos, que dão aquele toque final. Mas o que guia essa limpeza toda? O que diz para a IA o que fazer? É exatamente aquele nosso Lego de ideias lá do começo. A cada passo, a IA está, na prática, se perguntando:
O que eu preciso mudar aqui para essa imagem ficar mais parecida com o pedido original? Isso nos leva à última e talvez a parte mais importante desta conversa. É aqui que a gente aborda a maior dúvida que todo mundo tem sobre essa tecnologia. No final das contas, é invenção de verdade ou é só uma cópia, uma colagem inteligente? Então, a pergunta é essa. Se a IA aprendeu vendo bilhões de imagens, será que ela não está só copiando e colando pedaços de fotos que já existem? Pegando um detalhe daqui, outro dali, juntando tudo? A resposta é bem direta. Não, de jeito nenhum. É super importante entender isso. A IA não tem um banco de imagens prontas de onde ela pega pedaços. O resultado é criado ali, na hora. Cada imagem é uma criação totalmente nova, feita do zero, pixel por pixel, a partir daquele campo de ruído que a gente viu. Olha, a analogia final para isso ficar claro é a seguinte: é como pedir para uma pessoa desenhar um dragão azul lendo um livro. Essa pessoa não vai procurar uma foto exata disso para copiar. Ela vai usar o conhecimento que tem sobre o que é um dragão, o que é a cor azul, o que é um livro, e vai inventar um dragão novo. A IA faz a mesma coisa, só que de um jeito matemático. Então, no fim das contas, é isso. A IA não copia imagens. Ela combina os padrões que ela aprendeu para inventar algo totalmente novo, do absoluto zero. Ela é uma inventora, não uma copiadora. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Agora que a gente entende como o processo funciona, aprender padrões, montar conceitos e esculpir uma imagem a partir do ruído, o que realmente significa para um algoritmo imaginar algo matematicamente? A gente vê que não é consciência, mas sim um processo de criação extremamente sofisticado. Fica a pergunta no ar para todo mundo refletir sobre o futuro da criatividade.